fazer a correção das atividades complementares, aquelas que a gente fez com revisão do PET 1 e do PET 2, aquelas questões de 1 a 10, tá? Então, a primeira questão que a gente tinha, em Brasília, a capital do Brasil, a temperatura mínima foi de 20 graus, mas a temperatura subiu 8 graus durante o dia. Então, a nossa temperatura começou o dia com 20 graus. Durante o dia, essa temperatura aumentou 8 graus. Então, o que eu vou fazer? Eu vou somar mais 8 graus na temperatura. Perguntou qual que foi a temperatura máxima. 20 mais 8, 28 graus Celsius. A bolinha significa o grau e o C, o símbolo de graus Celsius. No número 2, em Toronto, no Canadá, às 6 horas da manhã, os termômetros registravam menos 1 grau Celsius. Esse negativo significa que ele está menos do que 0 grau. Ao meio-dia, a temperatura tinha aumentado 6 graus. Então, isso daqui às 6 horas. E ao meio-dia, a temperatura aumentou 6 graus Celsius. Qual a temperatura ao meio-dia? Então, o que a gente vai fazer? A gente vai pegar o menos 1 grau, vamos colocar de parênteses por causa do negativo, e a gente vai somar com o 6 graus. Como aqui não tem nada, lembra? Quando não tem nada, o sinal é positivo. Então, a gente vai ter menos 1, mais com mais dá mais. Eu tenho 6, gastei 1, eu fiquei com 5. Então, aqui a gente vai ter 5 graus Celsius. A gente vai ter. No restaurante da Cláudia, a temperatura no interior do freezer é de menos 9 graus Celsius. E a temperatura fora do freezer, isso aqui é dentro, e aqui a temperatura fora é de 22 graus Celsius. Qual a diferença entre a temperatura interna e a temperatura externa do freezer? Então, o que a gente vai ter? Eu vou pegar os 22 graus Celsius, que é a temperatura maior, 22, e eu vou tirar a temperatura de dentro do freezer, que eu quero saber a diferença entre um e outro. Toda vez que falar de diferença, eu vou ter negativo. Deixa eu puxar um pouquinho a folha para cima. Então, o que a gente vai ter? 22 menos com menos dá mais. 22 mais 9, 31 graus Celsius. No número 4, a gente vai ter. José estava fazendo um exercício de matemática. Ele multiplicou menos 2 por menos 9. Então, o que eu coloquei aqui? O menos 2, o menos 9, a multiplicação no meio. Os parênteses é porque os dois números são negativos. Então, eu não posso ter dois símbolos de operação próximos. Então, multiplicação e subtração. Então, a gente vai lá multiplicar. Primeiro, vamos fazer os números. 2 vezes 9, a gente vai ter 18. Menos com menos dá mais. Sinais iguais fica mais, sinais diferentes fica menos. Vamos lá no resto do exercício. Ele pegou o resultado. Qual que é o nosso resultado? Ele pegou o resultado e multiplicou por menos 5. Mesma coisa do outro. O que eu fiz? Eu peguei o símbolo aqui, coloquei entre parênteses para não ficar os dois próximos. Então, a gente vai multiplicar. 18 vezes 5 dá 90. Mais com menos dá menos. Gente, sempre quando eu falo isso é multiplicação e divisão, tá? Mais com menos dá menos. E a gente vai ter o quê? Sinais diferentes. Menos na multiplicação e na divisão. Agora vamos lá para o número 5. João estava fazendo um jogo com seus amigos. Ele pediu para Paulo pensar em um número negativo. Paulo pensou em menos 40. Pediu para dividir esse valor por 5. Então, vamos lá. O menos 40, ele vai dividir por 5. Quando eu não tenho sinal nenhum, é sinal do quê? Mais. Então, a gente vai colocar 40 dividido por 5 dá 8. Menos com mais dá menos na multiplicação e na divisão.
Depois, e o resultado, dividir pela metade. Então, vamos lá. O resultado qual que foi? O resultado que a gente teve foi menos 8. Dividir na metade. Toda vez que eu falo para dividir na metade, o que que ele é? Eu vou dividir por 2. Como não falou que é negativo, e não tem sinalzinho mais, 8 dividido por 2 dá 4. Menos com mais dá menos. Agora, aí perguntou se o número é um número positivo. O resultado final é 4 e se é um número positivo ou negativo. O número negativo. Vamos lá para o nosso número 6. Qual a medida em graus de um ângulo reto? Então, vamos lá. Um ângulo reto, ele tem 90 graus. É esse ângulo aqui, ó, que a gente faz isso, ó. Tem aquele quadradinho com aquela bolinha no meio. Depois, um ângulo raso. Um ângulo raso. Quando a gente fala de raso, é um ângulo de 180 graus. Por quê? Ele faz isso, ó. Tá vendo? É um ângulo raso. É só isso, não tem linha nenhuma, nem pra cima nem pra baixo, tá? Pediu um ângulo de uma volta. Um ângulo de uma volta. Quando a gente pensa em uma volta, a gente vai fazer isso, ó. Uma volta inteira. Se metade da volta é 180, uma volta inteira é 360. Porque esse raso a gente também chama de ângulo de meia volta. Tá? Que ele deu só metade da volta. Uma volta inteira, 360. E um ângulo, deixa eu pôr o símbolozinho, um ângulo nulo, que a gente fala, nulo, toda vez que eu falar de nulo é nada. Um ângulo de 0 graus, tá? Número 7. Vamos lá. Vou puxar mais pra cima, vocês estão conseguindo ver. Vamos lá, número 7. Se observarmos um relógio que marca exatamente 3 horas. Então, vamos lá olhar o relógio. Aqui eu vou ter o ponteiro, o 12 e o 3. Então, a gente vai ter os ponteirinhos aqui. Quando ele marca 3 horas, ele vai marcar um ângulo de quantos graus? Um ângulo de 90 graus. No número 8, perguntou se o relógio marca 6 horas. Então, a mesma coisa, ó. 12 em cima e o 6. Os ponteirinhos vão fazer isso, ó. Então, aqui, tá vendo que ele é um ângulo de 180 graus. Número 9. Explique com suas palavras o que é um ângulo agudo. Vamos lembrar do conceito? Ângulo agudo. Um ângulo agudo é um ângulo que é menor que 90 graus. Então, a gente vai ter o símbolo aqui. Esse ângulo é um ângulo agudo. No número 10, pediu um ângulo obtuso. Então, o que a gente vai ter? O ângulo obtuso, ele é um ângulo de mais de 90 graus. Então, ele é maior que 90 graus, tá? Então, corrigimos os 10 exercícios. Desculpa o barulho do cachorro, é o meu que tá aqui latindo, tá? E a gente corrigiu os exercícios complementares.